Pessoal, no Fio Conquista, que vai ser a Fili Conquista, não é? Ou é Exatamente. Fili Conquista que se A fala. Feira Literária aqui de Vitória da Conquista. Primeira edição, não é? Uhum. Terá como, para inaugurar, a ilustre presença do ex-deputado Jean Willis, o ex do BBB. E nós queremos dar uma pautinha sobre essa situação. Antes eu quero falar o seguinte. Quem trabalha com política, pelo menos eu vou dar a minha visão. Pra mim não existe direita e esquerda no Brasil. O Brasil não tem estrutura histórica pra ter direita e esquerda. E o sistema de votação é proporcional, o sistema de Câmara é clerical praticamente. Então, eu não vou... Não é o momento agora de defender esse debate, mas vai ser futuro. Mas entenda, o que eu tô debatendo aqui é o seguinte. Tem pessoas que são afiliadas a determinada ideologia, tem pessoas que são afiliadas a outra ideologia. Tem gente que vota só, por exemplo, com o partido. Tem gente que só vota no PT, gente que só vota no PL. O que eu venho apelar a vocês é busque candidatos de qualidade dentro de seus partidos. Primeiro nós vamos falar aqui da vinda desse sujeito aqui, que é do PSOL. Então, para você que é eleitor do PSOL, eu peço o seguinte: veja a matéria e posteriormente veja se vale a pena você não buscar alguém de qualidade dentro do partido que você apoia. Jean Willis. Jean Willis é alguém que já vai fazer 10 anos na política. E ele já sofreu inúmeros processos, inclusive já foi condenado algumas vezes. Então nós vamos falar sobre as condenações aqui, que são coisas fictícias, são factuais jurídicas. Ele já foi condenado a pagar 40 mil por espalhar mentiras sobre militantes na época do Revoltados Online. Sim. E lembrando, gente, para um deputado ser condenado por falar mentira no Brasil, ainda num governo que ele apoiava, Tem que ser porque grave. o cara é um dos maiores propagadores de fake news da história da República. Ele posteriormente foi... Ano passado foi condenado a pagar 10 mil por acusar opositores de práticas nazistas, no cara que o YouTube censure, É melhor nem... ao qual é uma prática muito comum de pessoas fascistoides. E uma coisa que eu falo pra vocês, esses movimentos, eles não vão se repetir do jeito que se repetiram porque a história passa. Mas movimentos totalitários surgem no mundo, e no momento que você acusa qualquer inimigo seu disso, você está desconfigurando as características desses movimentos. Então você está auxiliando esse movimento a crescer. Foi condenado agora por induzir apologia a esses movimentos extremistas, certo? E já está sendo processado por injúria de homofobia. E não é a primeira vez que ele pratica atos de homofobia público. Já praticou contra Reinaldo Azevedo, agora contra Eduardo Leite. Então, nós estamos trazendo alguém que já foi condenado por fake news, já foi condenado por falsa apologia a movimentos extremistas, alguém que está sendo processado juridicamente por homofobia, para inaugurar a primeira feira literária em Conquista. Só que vamos falar dele como deputado agora. Nos quase 10 anos que Jean Willis ficou na Câmara, ele conseguiu 3 leis aprovadas. Vamos ver quais são as leis? Por favor, Jordan, meu mestre dos magos. A primeira lei, aqui no nosso programa a gente trabalha com informação. Nós vamos ler a lei juntos e nós vamos analisar a relevância dela para o país. Para você que é eleitor do partido, que gosta de pessoas desse espectro ideológico, veja se essas leis são úteis a você e sua causa, sua sociedade, ou seria bom apoiar outro tipo de pessoa. Vai render na audiência aí. Perfeito, vou render na audiência. Então, é extremamente complicado numa feira literária a gente trazer alguém que espalha pelo Brasil desinformação em massa e analfabetismo funcional. Porque é isso que ele faz. E uma coisa interessante, Bruno, é que o tema da Feira Literária é justamente literatura e liberdade. E a gente traz como expoente dessa feira aqui para nossa cidade alguém que justamente prega o contrário, que vive dentro de uma bolha ideológica que acredita que uma pessoa que, por ter uma orientação sexual, deva aderir a uma determinada agenda política e seguir exatamente conforme ele deseja, e não à toa ele externalizou isso contra o governador do Rio Grande do Sul, que é um homossexual, e estava ali no seu cargo decidindo o fato que era a continuidade das escolas cívico-militares, um tema completamente plausível. A gente tem hoje aí em diversos rankings que apontam a eficiência desse tipo de ensino, e o governador decidiu por optar pela continuidade no seu estado, quando Jean Willis decidiu se declarar da seguinte forma nas redes sociais: que os governadores héteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado, mas de um gay, se bem que gays com homofobia internalizada, em geral, desenvolvem libido e feitiço em relação ao autoritarismo e os seus uniformes. Se for branco e rico, então 3 pontos. Ou seja, Jean Willis ali, simplesmente por discordar da posição do governador nessa decisão, que é do mérito do governo, ele transforma
tudo aquilo que o governador resume na sua sexualidade, de forma que Jean Willis tenta atacá-lo, tenta colocá-lo como um estereótipo de alguém que estaria ali como homossexual, valorizando justamente quem supostamente estaria perseguindo ele. Vale lembrar que Jean Willis esteve aqui na Bahia recentemente, onde foi questionado por um cidadão justamente por esse ponto, por essa fala, e ele novamente declarou que os gays de direita possuem uma homofobia internalizada, ou seja, esse sujeito que acredita que todo homossexual tem que seguir uma determinada linha ideológica que ele defende é quem vai expor sobre a liberdade na Feira Literária de Conquista. Perfeito. Vamos agora para a parte técnica. Quais foram os 3 projetos de leis que em 10 anos ele conseguiu aprovar? Novamente, em quase 10 anos. Primeiro projeto de lei institui o Dia Dia Nacional do Teatro Acessível, Arte, Prazer e Direitos. Artigo 1º. É instituído o Dia Nacional do Teatro Acessível, Arte, Prazer e Direitos, a ser celebrado anualmente no dia 19 de setembro. E artigo 2º, essa lei entra em vigor dessa publicação. No caso, ele escreveu uma linha. A lei dele tem uma linha e é uma lei ridícula. O STF gosta de dar nome de rua. Gente, se o político quer enganar cidadão, ele cria data e nome de rua. É isso que ele faz, beleza? Pra dizer que ele tá indo trabalhar. Porque quando ele falta muito, pra não ficar muito feio, ele vai lá e cria uma pauta qualquer, combina com os coleguinhas pra poder passar, pra poder enganar você, cidadão, e falar que ele passou X projetos de lei. Por favor, Jordan, a segunda lei dele. Essa eu quero deixar por último, que essa realmente é interessante. Vamos lá. A gente não tá aqui pra poder julgar nada, a gente vai analisar cada lei dele mesmo. Quer ler, Vitor? Manda branca. Então, a Lei 13.605 de janeiro de 2018 fica incluído, segundo o artigo 1º, no calendário nacional de datas comemorativas, o Dia Internacional do Direito à Verdade, sobre graves violações aos direitos humanos e da dignidade das vítimas, a ser celebrado anualmente em todo o país, na data de 24 de março. No artigo 2º, fica destacado que o dia 24 de março é dedicado à reflexão coletiva a respeito da importância do conhecimento circunstanciado das situações que tiverem ocorrido graves violações aos direitos humanos, seja para a reafirmação da dignidade humana das vítimas, seja para a superação dos estigmas sociais criados por tais violações. Realmente uma obra-prima. Perfeito. Novamente uma data aleatória, só para dizer que ele foi trabalhar no dia. Agora, realmente, ele fez um projeto de lei que eu acho interessante, que foi aprovado no caso, que é dessa questão. Vamos lá. Institui a campanha nacional de prevenção HIV/AIDS e outras infecções. Você fala, Bruno, o nome não é mais esse. Eu sei, gente. É porque essa é a lei de 2017, perfeito? E outras infecções sexualmente transmissíveis, denominado Dezembro Vermelho. Artigo 1º. Fica instituída a campanha nacional de prevenção HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, denominada Dezembro Vermelho, a ser realizada anualmente durante o mês de dezembro. Artigo 2º. A campanha será constituída, que é a parte interessante, agora vamos para a parte prática, de um conjunto de atividades e mobilizações relacionadas ao enfrentamento do HIV/AIDS e às demais infecções sexualmente transmitíveis. Beleza. Ainda não falou quais são essas atividades e mobilizações. Parágrafo 1º. A campanha terá foco na prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos. Essa é a finalidade da campanha. Beleza. Uma lei tem que ter finalidade. Parágrafo 2º. As atividades e mobilizações referidas no caput desse artigo, serão desenvolvidas em consonância com os principais sistemas únicos de saúde, de modo integrado em toda a administração pública, com entidades da sociedade civil organizadas em organismos internacionais. Óbvio, tudo que traz saúde tem que passar pelo SUS. Então isso aqui é um artigo redundante, ele é indiferente na lei. Terceiro, sem prejuízo de outras ações e atividades conexas, a campanha promoverá. Vamos lá. Iluminação de prédios públicos com luz da cor vermelha. Promoção de palestras e atividades educativas. Bacana. Veiculação de campanhas da mídia, depende da campanha e tipo de veiculação, porque não mostrou a forma que seria constituída as atividades. Realização de eventos. Quais eventos também não falou. Quarta, essa lei entra em vigor. Então, assim, a ideia é boa, só que o caro ex-deputado ele não consegue fazer um projeto de lei. Ele era professor, ele não consegue escrever uma lei. Ele ficou 10 anos, ele não consegue pegar o modelo de lei no Google e passar um projeto a limpo. Então, em 10 anos, ele fez 2 linhas de data, e essa é a única lei que eu considero que ele realmente fez, que ele realmente trabalhou, e ainda assim, ela, do ponto de vista legislativo, quem faz direito pode vir aqui comentar, se discordar e tudo mais. É muito ruim porque é totalmente aberta, ampla, não explica os tipos de atividades, não vincula, e aquela questão, gente, se você cria uma lei aberta, cada um faz o que quer, e se cada um faz o que quer, vira bagunça, porque vai ter gente usando esses coisas para poder desviar dinheiro, vai ser absurdo, entendeu? Não que algumas leis tenham que ter algumas coisas abertas. As leis têm que se adequar à realidade local, lógico. Sim. Mas tem que ter uma diretriz para que se adeque.
Tem que ter limites em tudo. E não é o que vemos aqui. Então você, que é eleitor de Jean Willis, não valeria mais a pena você olhar alguém do mesmo partido dele e buscar outra pessoa, já que em 10 anos, com seu dinheiro, público de pagador de impostos, Brasil passando por inúmeras crises, foi isso que ele fez? Exatamente, Bruno. E aí vale a gente questionar também uma coisa muito importante. Você pensa 10 anos de atividade parlamentar em cursos de salário, gabinete, assessores. Quanto que Jean Willis não custou para o pagador de imposto do Brasil? E se você for analisar, todo esse valor foi gasto para quê? Para 3 projetos de lei, 2 com um pouco mais de 2 linhas. Evito só uma correção, ele fez mais de 3 projetos de lei. Os que foram aprovados. Foram aprovados. Só pra gente não manter a coerência, que nosso objetivo aqui é informar, viu, gente? 3 projetos de lei aprovados, 2 com um pouco mais de 2 linhas e com o mérito dos projetos em um. Uma reflexão coletiva sobre a verdade. Sinceramente, né, velho? E o segundo, uma iluminação dos prédios na luz vermelha. Velho, de verdade, velho. Pelo amor de Deus, se a gente for analisar simplesmente pela eficiência, como o Bruno colocou, você que vota num deputado desses, realmente vale a pena o investimento que você faz para receber um retorno de uma iluminação vermelha e um dia de reflexão coletiva sobre a verdade. É isso que o Brasil precisa. E olha que Jean Willis, ele hoje, desde que surgiu na política, se coloca como um expoente da luta pelos direitos humanos, contra a homofobia. Há muito que é ser trabalhado, há muito que ele fazer, e tudo isso está sendo destinado a lideranças que se restringem a trabalhar pouco e a simplesmente atuar nas redes sociais aí, nos seus veículos de comunicação, perseguindo quem discorda dele. É essa atuação que o Brasil precisa? E só uma elucidação que se falou a gente. Pô, ele tá aí há 10 anos, toda semana eu vejo notícia dele lutando, passando projeto de lei, coisa assim. Existe uma coisa chamada marketing e outra coisa chamada realidade. A realidade está aqui, vocês querendo ou não. Esse é o trabalho dele. Na rede social ele edita, ele inventa o que ele quiser, ele fala o que ele quiser, inclusive já é condenado por isso 2 vezes. Exatamente. E para um deputado ser condenado, cara, pô, falar mentira é muito absurdo, sabe? O nível de propagação de informações falsas e desinformação que esse cara traz. Tô falando dessa forma mesmo, porque ele já foi condenado, já tem sentença, então não cabe processo contra nós por expor uma sentença judicial que é pública, certo? Principalmente porque ele era deputado, ele tem o direito à publicidade, por isso. Mas eu fico realmente muito triste que essa Feira Literária de Vitória da Conquista traz como, na sua inauguração, o desinformador profissional, alguém que praticamente colabora com o analfabetismo da população. Alguém que praticamente colabora contra a literatura. É realmente algo entristecedor. E se